Bom, hoje a gente vai resolver as questões que ficaram na aula passada, tá bom? São as questões de geometria analítica, que a gente vai fazer uma análise gráfica da geometria através do gráfico cartesiano. Então a primeira questão é sobre pontos. Então diz assim: os pontos A, menos 4 e menos 2, e B, menos 2 e 2, pertencem respectivamente aos quadrantes. Então preste atenção nessa palavra respectivamente, quer dizer primeiro o A e depois o B. Então a primeira coisa que tem que fazer é escrever esses pontos no gráfico. Então eu tenho o gráfico cartesiano. Aqui eu tenho os pontos menos 4 e 2. Lembrando que aqui é o X e aqui é o Y. O primeiro elemento refere-se ao X e o segundo refere-se ao Y. Menos 4 em X, ele está para cá. Menos 1, menos 2, menos 3. Bem aqui seria o menos 4. Menos 2 em Y está para baixo. Menos 1, menos 2 está aqui. Aí como é que tu faz? Passa uma reta paralela ao eixo Y e outra paralela ao eixo X. Onde essas retas se encontram, forma um ponto. Que ponto é esse? É o ponto A. O ponto B é menos 2 e 2. Menos 2 para X está bem aqui. 2 para Y está positivo, está para baixo ou para cima? Está para cima. Então 2 está aqui. Mesma coisa. Pontilha até essas retas se encontrarem. Que ponto é esse? É o ponto B. Então, voltando aqui, ó. Então a questão é respectivamente aos quadrantes. Lembrando, no sentido anti-horário, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Então, A está no terceiro e B está no segundo. A alternativa seria a letra C. Terceiro e segundo. Terceiro ponto A e segundo ponto B. Tá? Aí aqui você vê que eu poderia ter outras opções. Segundo e terceiro. Tá, mas só que é respectivamente. Então o correto é 3 e 2. A outra aqui, ó. O ponto A é M mais 3 e N menos 1. Pertence ao terceiro quadrante. Para os possíveis valores de M e N. Olha só. Então vou fazer bem aqui. E vou colocar o gráfico. Se está no terceiro quadrante, ele está bem aqui. Tá certo? Está nesse quadrante aqui. 1, 2, 3. Se esse ponto aqui tá bem aqui, significa que esse M mais 3, que é o X, ele tem que ser menor do que 0. Porque bem aqui no terceiro quadrante, que está esse ponto A, os valores para X são negativos. Então M menor que menos 3, porque passa o 3 para o outro lado positivo. E N menos 1 aqui também no terceiro quadrante, os pontos são negativos. Então N menos 1 tem que ser menor do que 0, porque tem que ser negativo. Então N menor, esse menos 1 passa para lá, mais 1, porque muda de sinal. Então, olhando aqui, ó, para nossas respostas, o M tem que ser menor do que menos 3 e menor que 1. Então a alternativa correta é a letra E. Tá? A terceira, pessoal, é apenas uma análise do gráfico. A gente vai marcar os pontos e verificar essa condição aqui, que a distância AC é igual a BC. Então, o que a gente vai ter que fazer? Tem que desenhar o gráfico. Então, aqui eu tenho o eixo X e Y. Aí eu tenho o ponto 4 e 3. Então, 1, 2, 3, 4. 3 em Y está para cima. 1,
2, 3. Então marca o ponto. Que ponto é esse? A. Ponto 0 e 3, 0 para x é aqui, 3, aliás, isso aqui é ponto 0 e 3, 0 para x está aqui, o 3 está bem aqui. Então esse ponto aqui é o ponto B, 0 para x, porque se eu puxar em direção ao eixo x dá no 0, e ele está em cima do 3. E um ponto 0x, um ponto 0x, tá? Tal que a distância AC, o ponto C, é igual a BC. Então esse ponto está por aqui, ponto C. Ele passa no eixo 0 do x. E a distância entre C e B e A e C tem que ser iguais. Então olha só, para que isso ocorra, esse camarada aqui, se isso aqui é 4, a gente tem um triângulo isósceles. Então, esse ponto aqui só pode ser 2, para poder dividir esse segmento ao meio, porque está dizendo que essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá. Então, essa distância aqui são iguais, pela questão que está dizendo que AC é igual a BC. Então, esse ponto C tem... Se ele está bem aqui é porque o x ele é 0. Aliás, o x ele é, desculpem, 2, tá? Esse ponto aqui 1, 2. E ele é 0y, porque ele está cortando o eixo x, ele é o 0 da função. Então aqui é 0. Então o ponto que se procura é 2 para x e 0 para y, que é a alternativa A. Tá, beleza? Bom, pessoal, essa quarta, ela tá com erro aqui porque não tá dando o resultado exato. Se vocês fizeram, vocês devem ter percebido que ela não vai ter alternativa aqui. Então eu vou passar para outra, para a quinta. O valor de x para que os pontos A, x e 5, B, menos 2, 3 e C, 4 e 1 estejam alinhados. Olha só. Só lembrando que a área de um triângulo, aqui é a quinta, a área do triângulo, ele é dado pelo módulo do determinante dividido por 2. Só existe área se os pontos não tiverem alinhados, tá certo? Ou seja, esse determinante aqui, ele vai ser diferente de 0. Porque a hora que os 3 pontos estiverem alinhados é porque esse determinante é 0. Então a gente tem que pegar os 3 pontos que foram dados, que é x e 5, menos 2 e 3, 4 e 1. E aí, pessoal, para achar o determinante eu vou repetir o x e o 5. O símbolo do determinante são essas barras. E eu vou forçar que isso seja igual a 0. Por que eu tenho que forçar que seja igual a 0? Porque a hora que a área desse determinante aqui for 0, é porque esses 3 pontos estão alinhados. Eles não vão ter essa parte branca aqui, ó. Porque quando eles não estão alinhados, eles vão ter uma área interna. Eles só vão estar em alinhamento quando o determinante for 0. Então eu coloco aqui o determinante, 2 pontos dados, e eu quero esse valor de x. Então o determinante, ele é o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então eu vou pegar aqui, ó, x vezes 3, 3x, é a soma das diagonais principais, mais, né? Menos 2 vezes 1, eu coloco entre parênteses porque dá menos 2, mais 4 vezes 5. Eu vou botar assim, depois a gente faz a conta. Aí menos x vezes 1 dá x, menos 4 vezes 3, menos, aí eu vou abrir parênteses bem aqui, ó, menos 2 vezes 5.
isso aqui tem que ser igual a 0. Então agora eu vou eliminar os parênteses. 3x mais com menos dá menos 2, mais 4 vezes 5, 20, menos x, menos 12, 4 vezes 3, 12. Aqui vai dar menos 10, menos com menos dá mais 10, igual a 0. E aí eu vou fazer a continha. Onde tem x eu vou subtrair com tem x, depois adicionar esses números todinhos aqui, ó. 3x menos x dá 2x. E aqui, ó, eu vou pegar os valores positivos. Mais 20 mais 10 dá mais 30. Menos os valores negativos. Menos 2 menos 12 dá menos 14. Isso aqui é igual a 0. Então fica 2x. 30 menos 14 dá 16, que é igual a 0. 2x é igual, esse 16 que está mais para resolver a equação, ele passa negativo, menos 16. E para saber o valor de x, eu tenho que pegar o 2 que está aqui do lado do x, passar dividindo. Menos com mais dá menos, sai x igual a menos 8. X igual a menos 8, alternativa D.